Olá, humanos, tudo bem? Vamos para a aula de biologia? O assunto hoje é reprodução. A gente vai fazer uma parte de reprodução assexuada, uma parte de reprodução sexuada. Mas vale lembrar o seguinte, básico, conceito de reprodução é passar os genes adiante. A espécie vai encontrar uma forma de se reproduzir, tá legal? Não importa as condições ambientais, ele pode ser difícil para ele se reproduzir nesse momento, mas em algum momento do tempo ele vai conseguir se reproduzir. Porque o que fala mais alto é passar os genes adiante. Tá legal? Assim como o DNA faz na célula, ele passa seus genes adiante numa mitose, quando uma célula mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Para a perpetuação desse DNA, esse cromossomo, esse DNA tem que se duplicar, que é a autoduplicação semiconservativa. O cromossomo agora que tinha uma cromátide só, passa a ter duas cromátides e elas se separam na anáfase, tá legal? Mas ele passa os genes adiante, ok? Então, a primeira definição nossa de reprodução aqui é passar os genes adiante. Vou colocar aqui, ó. Passar os genes adiante. Ok? Legal. Qual é a vantagem? A vantagem é que essa espécie se perpetua ao longo do tempo. Então, outra definição que você pode encontrar numa prova é perpetuação da espécie. Perpetuação da espécie. Toda vez que esse ser vivo tiver a oportunidade de se reproduzir, ele vai fazer. Tá legal? Para perpetuar sua espécie. Isso é instinto. Ok? Mais tarde, em reprodução sexual, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. Mas as condições para ter um aumento da taxa reprodutiva é ter espaço e ter alimento disponível. Se o espaço não está legal, se o alimento disponível também não está legal, ou seja, as condições não estão legais, o ciclo reprodutivo tende a diminuir. Mas dependendo da espécie, ele vai... são casos especiais, tá legal? Ele pode até aumentar o seu ciclo reprodutivo para garantir que pelo menos um atinja a idade adulta e passe os genes adiante. Mas aí são situações diferentes de diferentes espécies, tá legal? Que a gente vai falar agora. Bom, existem dois tipos de reprodução, a gente já tinha falado. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Todas elas têm as suas vantagens e desvantagens, ok? Então vamos falar primeiro de vantagens e desvantagens da assexuada. Uma vantagem da assexuada é de não precisar de parceiros. Ela consegue se reproduzir sozinha. Então, sem parceiros. Vamos colocar aqui, ó, para ficar um pouco diferenciado. Ó, sem parceiros. Isso aqui é bom para eles. Sem parceiros. Uma outra coisa importante, eles deixam um número maior de descendentes. Maior número de descendentes. Descendentes. Deu. Mas tem uma desvantagem também. A desvantagem é que, como não há recombinação gênica, não tem assim uma troca de informações tão grandes entre seres diferentes, isso diminui muito a variabilidade genética da espécie. Então vamos colocar isso aqui em vermelho. Ó, baixa variabilidade genética. Ou seja, o intempérie do meio que mata um tem grande chance de matar todos eles. Olha só, em momento algum eu estou dizendo que a taxa de mutação, a taxa de indivíduos diferentes é nula. Eu estou dizendo que é baixa, tá legal? É baixa a variabilidade genética. Porque se você considerar que não existe variabilidade genética, o antibiótico que mata uma bactéria deveria matar todas, mas não mata. Tá legal? Então, baixa variabilidade genética. Vamos para outra aqui. A reprodução sexuada.
Ela, na maioria, precisa de parceiros, com parceiros, deixa o menor número de descendentes, menor número de descendentes, vamos colocar aqui. Opa. Eita. Pronto. Agora foi. Desculpa. Número tem acento. Em compensação, como há uma recombinação gênica, como eu estou misturando dois genes de indivíduos da mesma espécie, mas genes com algumas características diferentes, eu tenho a maior variabilidade genética. É uma vantagem. E aqui eu também vou colocar em vermelho. Maior variabilidade genética. Ok? Então, todo mundo tem suas vantagens e suas desvantagens. A condição para ter uma reprodução sexuada é ter recombinação gênica e gameta. Tem que ter gameta e tem que ter recombinação gênica. Não esquece disso não, tá legal? São as duas principais condições para a reprodução ser classificada como sexuada, tá? Beleza. Então, nós temos aqui uma reprodução rápida, depende só das condições ambientais, a disponibilidade de alimento. E nós temos uma aqui que é um pouquinho mais complicada, em compensação deixa um número maior de descendentes com variabilidade genética. O intempérie do meio que mata um, não mata todo mundo. Esses que sobreviveram, porque estavam adaptados pelas mutações, eles vão se reproduzir e gerar outros descendentes. Beleza. Bom, vamos para a assexuada. Eu coloquei aqui 4 exemplos de assexuada. A bipartição ou cisparidade é quando uma célula gera 2, tá legal? Então fica assim, ó. Vamos colocar, esqueci o verde. Ó. Aqui tem uma bactéria que começa a se duplicar e daqui a pouco ela está aqui. É uma duplicação, uma bipartição ou cisparidade, tá legal? Ele vai se dividindo, tá? Esse aqui, cada um desse aqui deve gerar mais 2 e assim por diante. Algumas bactérias têm o crescimento assim, outros se multiplicam por 4, enfim. Mas bipartição é partir, tá legal? Bipartição ou cisparidade. Isso acontece bastante com bactérias. Vou colocar aqui, ó. Bactérias. Pronto. O brotamento, o nome está dizendo, são brotos. Ele se desenvolve numa parte do animal ou do vegetal, vamos colocar do ser vivo, fica melhor. Ele vai crescendo, daqui a pouco ele se solta do adulto, vai para o substrato e ele vai se desenvolver ali. Então, olha, formam brotos. Geneticamente idênticos, porque a gente está falando de reprodução assexuada. Geram brotos, desprendem dos adultos, e ficam em outro substrato. Tá legal? A esporulação, ele forma esporos. Esporos são células, são estruturas altamente resistentes. Vou sair daqui, né? São estruturas altamente resistentes a intempéries. Eles diminuem a sua atividade metabólica e eles conseguem sobreviver em ambientes inóspitos, tá legal? Ficam na forma de esporos. Toda vez que a condição ambiental melhora, facilita para eles voltam à condição de célula e se reproduzem assexuadamente, tá legal? Esporos. Alguns fungos se reproduzem por esporos, algumas bactérias se reproduzem por esporos, a maioria são fungos, tá legal?
E esses esporos podem ser transportados pelo vento, então fica mais fácil para ele se espalhar num determinado ambiente. Legal? Estrobilização, estróbilos, a gente acompanha bastante num animal chamado tênia. A estrobilização é uma divisão transversal, que vai fazer com que o animal está aqui, ele vai sofrer um corte transversal e essa parte que está saindo vai gerar um outro indivíduo. Isso acontece quando a cabeça da tênia está formando os proglotes. Esse proglote ele surge de uma reprodução assexuada chamada estrobilização. Esse proglote ele é geneticamente idêntico ao cabeça da tênia, ao pescoço da tênia, só que ele tem uma forma e uma função diferente. Tá legal? Então, estrobilização, formação de estróbilos. Formação de estróbilos. A gente pode colocar aqui, ó, exemplo. Tênias, proglotes. Legal? Então, lembra, a tênia, para ela ter aquela cauda, que são os proglotes, eles surgem de reprodução assexuada. Lá dentro do proglote maduro tem a parte masculina e a parte feminina e agora eles fazem a reprodução sexuada. Ou seja, a geração que foi originada assexuadamente dá origem a um proglote que vai se reproduzir sexuadamente. O resultado dessa reprodução sexuada, que é o ovo, vai dar origem a uma cabeça de tênia que vai se reproduzir assexuadamente, que vai dar origem a uma geração sexuada. Essa alternância, onde uma geração é reprodução sexuada e a outra é reprodução assexuada, é chamada de alternância de gerações ou metagênese. Isso acontece bastante nas plantas, tá legal? Então vamos colocar aqui, ó, observação. Obs. Alternância de gerações ou metagênese. Vou apagar isso aqui. Ou metagênese. O que é isso? É uma geração que tem reprodução sexuada, uma fase sexuada, origina uma fase assexuada, que por sua vez origina uma fase sexuada e assim por diante. Eles vão alternando, uma geração é sexuada, uma geração é assexuada. Tá legal? Então, se você quiser, tira o seu print aí, deixa eu sair daqui. Legal? A gente está começando a parte de reprodução. Isso aí de reprodução assexuada é o suficiente para a gente fazer todas as provas. Tá legal? Fechado? A gente se encontra daqui a pouquinho na reprodução sexuada. Falou?